A simplicidade da religião zoroastriana. A religião já foi definida como um sistema de doutrina e adoração, que seus adeptos consideram ter autoridade divina. Alguns estudiosos religiosos do final do século XIX e início do século XX acreditavam que a religião começou com o animismo, a crença em espíritos, e depois evoluiu para o politeísmo, a crença em muitos deuses, e finalmente emergiu como monoteísmo, a crença em um único Deus. Outros estudiosos sustentam que a religião começou com um sentimento de admiração pelas impressionantes atividades da natureza, como vulcões e terremotos, ou um sentimento de reverência pelos espíritos dos mortos, ou uma tentativa de superar a mortalidade. A maioria das religiões ensina sistemas de moralidade para encorajar a conformidade e a cooperação, e para desencorajar a inconformidade e a trapaça. Em algumas religiões, a ética do autossacrifício funcionou para encorajar a lealdade a um grupo, promovendo dessa forma a sobrevivência humana. Todas as religiões ensinam virtudes como amor, autocontrole, compaixão, não violência e sabedoria, mas as diferenças nos sistemas de crenças podem dar significado variável a essas virtudes. A religião zoroastriana pode ser chamada de natural, que é a capacidade inata de todos os seres humanos de chegar até a crença na existência de um ser supremo. A esse respeito, Charles Townes, um professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, Prêmio Nobel de Física em 1964, que ganhou também o Prêmio Templeton de $1,5 milhão em 2005 pelo progresso no conhecimento espiritual, afirmou certa vez que o fato de que o universo teve um começo é uma coisa muito impressionante. Como você explica esse evento único sem Deus? A religião natural é comparada favoravelmente com as religiões sobrenaturais que consideram a união mística com o divino. A religião zoroastriana é liberal, reconfortante, igualitária e contemplativa, e encoraja a confiança na responsabilidade pessoal. Um zoroastriano não pode alcançar a libertação nem por meio de estados de transe, sonhos, visões e curas, nem por meio de sinais e milagres especiais, experiências místicas, oferendas e sacrifícios, purificação ou penitência. Em algumas religiões, a posse do corpo humano por uma entidade mística é uma forma comum de intercâmbio com o mundo espiritual. No entanto, para cada zoroastriano, o relacionamento com Deus só pode ser expresso em termos de comportamento moral, porque cada indivíduo tem a capacidade de contribuir e melhorar a qualidade da vida humana, e assim renovar este mundo. Mais de 3.000 anos atrás, Zaratustra revelou para a humanidade que existe apenas um Deus a quem ele se referiu como Ahura Mazda, que significa literalmente, um ser com super sabedoria. De acordo com Zaratustra, Ahura Mazda criou o universo no espaço e no tempo através de sua faculdade criativa, Spenta-Meniu, ou seja, a melhor mentalidade, talvez causando o Big Bang. Ahura Mazda não apenas deixou o universo evoluir em objetos inanimados como o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas, mas também em espécies vivas como plantas, animais e seres humanos. As leis físicas, como os princípios da gravidade e do eletromagnetismo, passaram a existir, e a seleção natural, que pode eliminar mutações genéticas potencialmente perigosas, governa a evolução do universo até hoje. Os gathas, os hinos compostos por Zaratustra, se referem a Ahura Mazda, no Yasna 31, verso 11, como Tachou, um termo que significa um designer, e transmite a ideia de melhoria, progresso e evolução. Ahura Mazda não é apenas o criador, mas também o mantenedor e promotor de suas criações. Nos gathas de Zaratustra, também são descritos outros atributos de Ahura Mazda. Esses atributos são Vohumaná, o pensamento inteligente e bom, Asha, a verdade e retidão, Rachatra, o poder benevolente e governo da bondade, Armaiti, a tranquilidade e serenidade, Kurvatati, a perfeição e integridade, e Ameretati, a imortalidade. Zaratustra introduziu a ideia única de que o propósito da vida humana é imitar os atributos de Ahura Mazda e ajudar a mover sua criação rumo à perfeição. Ahura Mazda é inteligente e cheio de sabedoria e concedeu a cada ser humano o seu Vohumaná, isto é, uma boa mente, para que possamos pensar e discernir entre o que é bom e o que é ruim, e escolher racionalmente nosso próprio caminho na vida. A mente humana é o melhor presente que nos foi concedido por Ahura Mazda, e talvez, até onde sabemos, sejamos a única espécie em todo o reino animal capaz de avaliar racionalmente e diferenciar o bem do mal. Ao empregar nossa mente, podemos ser criativos, construtivos e progressivos, ou sem imaginação, destrutivos e ignorantes.
A liberdade de escolher entre o bem e o mal é o princípio subjacente da religião de Zaratustra. Nesse sentido, nos Gatas no Yasna 30, verso 2, a partir da tradução inglesa de Jinshal Irani, é feita a seguinte declaração: ouçam com seus ouvidos estes melhores conselhos, reflitam sobre eles com julgamento iluminado, que cada um escolha seu credo com aquela liberdade de escolha que cada um deve ter em grandes eventos. Ó vocês, estejam atentos a estes meus anúncios. Isso significa que nós devemos fazer nossas escolhas somente depois de ouvir e refletir, e não tomar decisões com base na popularidade ou porque somos coagidos a fazê-lo. Aqui vale mencionar uma curiosidade. Certa vez, uma equipe de neurocientistas do Imperial College, de Londres usou a ressonância magnética para estudar a resposta do cérebro ao processo de tomada de decisão. Para sua surpresa, eles descobriram que apenas o córtex frontal medial do cérebro estava ativo quando as pessoas faziam escolhas livremente, mas outras partes do cérebro se tornavam ativas quando as pessoas eram forçadas a tomar certas decisões. Esse estudo foi publicado na revista Current Biology. Os seres humanos são colaboradores de Ahura Mazda, mas não seus escravos, porque Zaratustra não implora uma fé cega, mas uma filosofia reflexiva baseada no conhecimento e no aprendizado. O dualismo refletido nos Gatas não é cósmico, mas moral, pois o bem e o mal estão confinados na mente humana, e os pensamentos, quando traduzidos em palavras e ações, podem produzir resultados bons ou ruins. O zoroastrismo é uma religião ética e ensina que os mortais podem alcançar a plenitude espiritual lutando contra o mal com Rumata, Ruhata e Ruvarsta, ou seja, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. De acordo com Zaratustra, o universo é regulado por Asha, a antiga lei indo-iraniana da ordem, verdade e precisão. No nível físico, Asha representa as leis do universo e os cientistas tentam entender essas leis da física, química e biologia. No nível psicológico, Asha é a poderosa força da verdade, enquanto no nível espiritual, Asha é a fusão da ordem e da verdade, nos levando ao caminho da retidão. Bondade, benevolência e conhecimento são partes integrantes do que é certo, e Asha representa não apenas a lei e a ordem social, mas também a verdade científica, filosófica e espiritual. Asha é fazer a coisa certa na hora certa, no lugar certo com os meios certos para alcançar o propósito certo. Nesse sentido, a oração zoroastriana Ashen Vohu, em uma de suas traduções, declara que a felicidade vem para aquele que é virtuoso e realiza boas ações em prol da virtude. A virtude é boa, é a melhor, é a felicidade eterna. A felicidade eterna vem para aquele que é virtuoso por causa da virtude, que é a melhor. Ahura Mazda está de acordo com Asha, e quer que promovamos esse caminho de retidão, de virtude, que significa ordem, evolução e progresso. De acordo com essa lei, boas ações produzem boas recompensas, e más ações têm más consequências. Zaratustra enfatizou o respeito pelos elementos da natureza, como as plantas, os animais, a água, a terra, o fogo, o sol, a lua e as estações do ano. E se não vivermos em harmonia com a natureza, teremos consequências catastróficas. Seguindo o caminho de Asha, nós podemos tornar este mundo um lugar melhor, não apenas para esta geração, mas também para as gerações futuras, o que inclui nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante. A morte e a destruição causadas pelo tsunami em dezembro de 2004 fizeram muitas pessoas questionarem por que Deus criaria tamanha destruição. No entanto, devemos perceber que desastres naturais como terremotos, maremotos e tsunamis ocorrem desde que a Terra nasceu, e nós, humanos, ainda não aprendemos a ficar fora de perigo. Esses desastres não são a ira de Deus para nos testar ou punir ou nos tornar submissos a Ele. E na medida que a ciência e a tecnologia avançam e adquirimos mais conhecimento, poderemos prever tais ocorrências naturais com mais precisão, e isso nos ajudará a tomar precauções, evitar estragos e prevenir a miséria. Os zoroastrianos não acreditam que as coisas boas da vida são prejudiciais para a vida espiritual ou que devemos reprovar o mundo material, pois uma vida zoroastriana deve ser vivida ao máximo, fazendo as escolhas certas para trazer o Frashoquerete, isto é, a renovação final do mundo. Zaratustra não promoveu as ideias de repúdio, jejum, celibato e retraimento de nenhuma forma, pois a vida é uma verdadeira celebração a ser vivida com honestidade para trazer felicidade e realização tanto para si, quanto para os outros. Os seres humanos são responsáveis por suas escolhas e colhem as consequências de suas ações. A lei das consequências é moldada e aplicada com sabedoria e benevolência.
e não se destina meramente a punir, mas a fornecer esclarecimento e compreensão sobre o que é verdadeiro e correto. O mal pode ser eliminado fazendo com que os injustos se tornem justos e mudando suas mentes por meio do conhecimento e da compreensão. Zaratustra descreveu o atributo de Ahura Mazda, chamado Rakshatra Vairya, como a regra da bondade, o poder divino que guia todas as criações na direção de Asha. As pessoas que são sábias e sinceras podem estabelecer um estado ideal que promova o progresso físico, material e espiritual dos seres humanos e do mundo em direção ao Frashokeret, a renovação do mundo. O atributo Armaiti, ou serenidade, é a devoção de Ahura Mazda para com todas as suas criações. Esse atributo também representa a harmonia que existe na natureza. Cada pessoa pode se esforçar para trazer a serenidade a este mundo para promover a felicidade. Se vivermos nossas vidas com bondade para com todas as criações, isso também pode influenciar os outros a viverem com bondade, e isso, por sua vez, colocaria em movimento um ciclo de boas ações que duraria para sempre. Os atributos divinos Hurvatati, ou perfeição, e Ameretati, ou imortalidade, são as recompensas de uma vida justa. Enquanto isso, os atributos Rakshatra e Armaiti podem levar os seres humanos a viver em bem-aventurança eterna, que é o objetivo final da doutrina zoroastriana. A religião zoroastriana é simples porque é positiva e afirma a vida, e o modo de vida zoroastriano pode ser conduzido pela percepção e decisão moral. A religião zoroastriana não exige crença cega, mas razão e ação por parte de cada indivíduo. Não é uma ética prescritiva baseada na obediência e no medo, mas sim uma ética de responsabilidade pessoal. Os gatas de Zaratustra fornecem orientação para os seres humanos refletirem e agirem usando sua própria boa mente e consciência limpa. Cada pessoa tem o direito inerente, bem como a responsabilidade de escolher o caminho de Asha, pois os zoroastrianos não acreditam na predestinação de que Deus decretou tudo o que acontecerá. A liberdade de agir anda de mãos dadas com a responsabilidade pelas consequências de tais ações. A mente dos seres humanos pode aceitar seguir Asha, e por meio de bons pensamentos, boas palavras e boas ações, pode criar bem-aventurança ou se desviar dela e criar confusão. Aqueles que seguem o caminho de Asha trilham o caminho da retidão e da bondade, do qual vem a felicidade. Zaratustra diz no Yasna 30, verso 9 dos Gatas: Assim podemos ser como aqueles que fazem o mundo progredir na direção da perfeição. Enfim, cada um de nós pode resistir ao mal, seguir o caminho da retidão e da iluminação, e ajudar a levar este mundo até o Frashokeret, até a renovação. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo.